eu tenho um sentimento de, primeiro, acho que de gratidão por toda a minha vida, toda a família que eu tive, né? E sempre a Cascadura esteve por perto. E também um sentimento de participação. A gente sente que tem um pouquinho de cada um de nós na Cascadura também. Então, eu tenho 2 passagens pela Cascadura. A primeira eu fiquei 13 anos e a segunda eu estou agora há 4 anos. Mas a Cascadura tem um sentimento muito especial por ela, né? Que tanto meu pai quanto a minha mãe trabalharam na Cascadura lá nos anos 60, ainda quando era na Avenida Bonfarrege. Eles casaram em 65 e em 67 eu nasci. Então, a gente sabe que já teve outros casais formados na Cascadura, mas acho que o grande diferencial é que meu pai trabalhou por mais de 30 anos e o filho depois veio a trabalhar também. A Cascadura sempre esteve presente na minha vida. Meu pai, praticamente minha infância inteira, até a adolescência, até a formar na faculdade, ele sempre trabalhou na Cascadura, então a gente sempre esteve envolvido com a Cascadura. E quando eu comecei a fazer curso técnico, meus estágios foram na Cascadura, depois também fazendo a engenharia, e quando eu me formei, o primeiro emprego também. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar na Cascadura, ela sempre foi muito boa para o meu pai. Tem uma história bacana também, que quando eu fiz os estágios, existia a Cascadura de Santo André. A Cascadura de Santo André foi a primeira filial da Cascadura e o meu pai foi convidado a gerenciar essa filial. Então ele meio que construiu a filial e gerenciou a filial vários anos. Então logo que eu me formei, meu pai ficou como gerente de Santo André e eu fui trabalhar em São Paulo como um outro gerente. Então assim, meu pai é uma pessoa que trabalhou 30 anos na Cascadura, foi gerente de unidade, mas ele tinha o 4º ano primário, ele não tinha faculdade. Ele começou muito simples, como almoxarife, depois ele fez um curso de desenho e controle de qualidade e foi para inspeção de qualidade. Então a Cascadura foi dando oportunidades para ele poder crescer, né? E eu também, aconteceu mais ou menos isso comigo. Então eu acabei indo para a parte da engenharia, depois fui convidado a ir para vendas, e lá em 1996 surgiu a oportunidade de virar o gerente da unidade, da matriz. Então aceitei a oportunidade e logo depois veio um outro desafio, que era fazer a mudança da matriz, que era a maior empresa, para Sorocaba, que tinha sido acabado de inaugurar, questão de um ano e pouco, e eles resolveram então encerrar as operações em São Paulo, na Bonfarrege, e vir para Sorocaba. Eu até tive essa passagem fora da Cascadura, né? A Cascadura estava numa crise bastante severa e faz parte do ciclo da vida empresarial, né? Você tem que fazer escolhas, demitir pessoas. Eu acabei saindo e fiquei 19 anos numa outra multinacional, no ramo de revestimento também. Não foi uma opção minha de sair, por mim, acho que eu teria ficado como bovino, né? Teria ficado até hoje, nunca teria saído. Mas são coisas da vida, é o destino. De novo, não posso reclamar, tá? Não foi ruim, a gente sempre ainda teve ligado. Algumas vezes a Cascadura até me ligou para retornar, não era o momento ainda, né? E quando foi o momento certo, as portas estavam abertas. A gente conhecia o seu Isaac como gerente da unidade da Bahia, né? E naquela época era uma gestão um pouco diferente e a diretoria que acabava visitando, conversava e trazia algumas informações de ida e volta. Então eu justamente quando eu saí, o seu Isaac não tinha assumido ainda. A gente vê que na gestão atual a gente tem mais trocas de informação, né? Eu, por exemplo, nessa minha vinda agora nova aí para o Grupo Cascadura, eu tinha bastante mobilidade entre todas as unidades, justamente para fomentar as novas tecnologias, os novos clientes, coisa do tipo. Eu sinto que mudou, eu sinto que hoje até a forma de comunicar é mais fácil. Então eu acho que não mudou na Cascadura a vontade de atender o cliente, a vontade de servir o cliente, né? A gente usa muito esse termo hoje de servir. A Cascadura está aqui para servir, para fazer com que a indústria brasileira continue funcionando.
O que mudou bastante, né, isso me surpreendeu muito, foi a diversidade. Então antes era só o revestimento, então a gente trabalhava com revestimento, fazia recuperação, e hoje a gente observa a diversidade de negócios, como a cascadura usinagem, com a cascadura Turbo Solution, né? Então acho que isso é um grande diferencial. Isso é uma coisa que eu sentia falta na outra empresa que eu trabalhei. Se focavam muito em determinada caixinha, num quadrado, e não saíam daquele quadrado. E foi aí que eles resolveram realmente sair do Brasil e ir embora. Na cascadura não, a gente observa os desafios, vê as oportunidades e vai atrás, vai buscar. E essa é a grande diferença da cascadura. A gente está atento ao mercado, aos concorrentes, a outras oportunidades, a crescer, a buscar mais oportunidades de negócio. A gente sente que tem um pouquinho de cada um de nós na cascadura também. A gente observa que a cascadura não é só uma marca, não é uma franquia, ela depende das pessoas. Cada pessoa é importante dentro da cascadura naquilo que faz. Cada um depende do outro. Um traz alguma ideia, outro traz outra, um faz de uma forma, outro faz de outra. Mas o importante é que a engrenagem sempre está funcionando, ela sempre está girando. Todo esse sentimento de que a gente, de certa forma, é ouvido, a gente é conhecido, a gente não é um número como numa empresa muito grande ou numa multinacional, ou só um nome ou um e-mail. A gente também é ouvido, participa de decisões, isso é o que mais me traz dentro do Grupo Cascadura.